Isso, obrigada por estar aqui com a gente hoje, bem-vindo. Bem-vindo, meu querido. A gente acabou antecipando o quadro Tomando os Membros de Produção, como você me avisou que ia atrasar um pouquinho, porque isso está rolando na internet. A gente fez um resumo do caso e teve que apresentar, né? Porque também é hora de combater o bom combate, não é isso, César? Claro, querido. Ô, Felipe, desculpa, perdão pelo atraso. Ana, prazer estar contigo também, com toda a comunidade aqui da Revista Fórum. É um dia, como eu vejo, histórico, cara, para o Brasil, porque eu acho que esse é só um primeiro passo, mas representa um ponto de inflexão importante, cara. A gente nunca teve na história da nossa república, gente, militares, generais 4 estrelas. Eu vi a tua análise há pouco, Pena. Isso é brilhante como sempre, aliás, falando do quanto o Felipe G. Martins era responsável pela articulação do bolsonarismo com instâncias internacionais, o quanto ele, de fato, representou essa linha absurda da política externa nacional, que nenhum outro governo, te diria, acho que talvez Castelo, mas ainda assim, cara, a própria política externa do Castelo na ocasião, a despeito de estar totalmente alinhada com os estadunidenses, não era tão estapafúrdia, tão absurda, tão cretina, no sentido de fazer afirmações absolutamente delirantes, como a gente teve, por exemplo, com o senhor Ernesto e esse Felipe G. Martins, que hoje está preso, esse aí, por exemplo, sentado à mesa com o Ernesto de Araújo, com o Eduardo Bolsonaro, com o Donald Trump, entende? Então, assim, é um período muito sombrio da nossa república, cara, no qual o Brasil se conduziu na seara internacional com base em coisas que são, assim, surreais num nível que é difícil de acreditar, sabe? Que essa gente, de fato, chegou ao poder. Como você muito bem colocou, ele fez aquele gesto supremacista branco, e agora, na cadeia, eu acho que isso tudo não vai cair tão bem. É melhor ele se controlar um pouco, né, gente? Porque, de fato, agora a coisa engrossou. Vamos ver quais são os desdobramentos dessas ações que a gente presenciou hoje nessa manhã, mas de fato eu já posso garantir que é um dia histórico, porque a gente nunca teve a Polícia Federal indo para cima de generais de 4 estrelas, pedindo o passaporte de um ex-presidente da República, e podem chorar o que for. Eu vi você colocou o meme aí, eu acabei de conversar com um jurista muito sério, que é o Fernando Fernandes. A gente estava ao vivo ali no ICL, ele fez essa explanação dizendo, olha, não só o devido processo legal está sendo atendido, como a Polícia Federal e o Ministério Público e o STF estão sendo absolutamente cuidadosos. Até esse ponto, a despeito de toda a materialidade jurídica que já se produziu, não se apresentou sequer uma denúncia formal contra o Jair Bolsonaro, o que deve acontecer, mas não dá para dizer que está sendo perseguido pela ditadura da toga. Uma coisa é o que fez a Lava Jato e a perseguição do lawfare judicial, outra coisa é achar que você pode cometer o crime que for e passar incólume. Não, aí você habita uma república, existem regras, existem leis, e essas pessoas têm que arcar com as consequências daquilo que elas produziram, gente. Você acha que essa prisão dos generais e a inclusão dos militares é um sinal claro de que a palavra de ordem sem anistia acontecerá? Ela vai se tornar um fato, Calejão? Acho, Pena. Eu acho que, cara, se você me fizesse essa pergunta ontem, eu te diria que, não sei, cara, tá demorando. Me parece que já... A gente falou sobre isso ontem aqui, né, inclusive. Exato. Desculpa te cortei, mas... Imagina, querida, não tem problema nenhum. Houve indícios, né, Ana, até aqui, importantes, que demonstravam que a coisa, o cerco estava se fechando. Agora, eu te diria que um ponto de inflexão, como a gente teve nessa manhã, como eu vejo, é um divisor de águas. A gente não tinha tido nada tão expressivo, nada tão significativo nesse sentido. A prisão, por exemplo, do Valdemar, da Costa Neto, acharam uma arma ilegal e pepitas de ouro na casa do cara. Esse cara é líder do PL, que até então é um dos maiores partidos da República, desgraçadamente, tá? Agora, infelizmente, eu preciso basear a minha análise com base
materialidade factual de como a vida se apresenta e não daquilo que eu gostaria que fosse. O PL é um partido grande hoje, é um dos maiores partidos da República, só fica, em termos de representatividade na Câmara Federal, eu acho que talvez seja o maior partido, ou fica atrás, é o maior, né? É o maior. É maior, com Elegeu 99. Elegeu Isso. 99. Um quinto Então, quase assim, da Câmara. exatamente, que loucura, gente. 1/5 da Câmara Federal. E você tem a liderança desse partido com arma de fogo ilegal e dentro de casa, pepitas de ouro. Isso é típico de máfia, gente. O que a gente está falando aqui é típico de gente mafiosa, entende? Não que a gente já não desconfiasse, mas é sempre chocante quando essas coisas efetivamente se materializam. Essa pessoa presa, General Heleno, Braga Neto, sendo alvo de busca e apreensão, Bolsonaro tomando enquadro, dizendo que tem que dar o passaporte dele porque agora existe o risco eminente de fuga do Jair Bolsonaro. Então, Pena, eu te diria que mudou substancialmente o jogo de ontem para hoje. Ontem eu te diria que, cara, tá demorando, porque muito se fala a respeito disso, mas nada acontece. Hoje já aconteceu. Hoje já existe assim, olha, eu te diria, eu tenho medo de ser um pouco otimista, porque, sabe, eu quero muito, eu acho que é absolutamente fundamental que o Bolsonaro seja preso e pague com os crimes que ele cometeu para tudo que segue na nossa vida republicana. Então eu tenho um pouco de medo de confundir a minha análise com o meu desejo, aquilo que eu quero que de fato aconteça. Mas, cara, eu te diria que de ontem para hoje houve uma mudança significativa e, de fato, eu acredito que a prisão do Bolsonaro é uma questão de tempo agora, cara. E o próprio Bolsonaro tuitou sobre isso, né, gente? Lembra? Acho que uma semana, 2 semanas. Ele falou, as próximas semanas serão... não lembro agora o termo, mas ele falou... Não, eu tô com ele aberto aqui, Ana. Ele disse exatamente... ele disse... É tão pertinente isso que eu tava com esse tweet dele aberto. Ele disse, as próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. E aí ele usa aquela categoria teológica barata do bolsonarismo. Ele diz, quando um ímpio não quer que você olhe por um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Isso foi no dia 24 de janeiro. Então, uma prova de que ele tinha informações privilegiadas de dentro. Né? Irrefutável, a meu ver. Uma prova irrefutável de que ele estava recebendo inteligência do que deveria acontecer ao longo das próximas semanas, e ele também, com base nisso, né, gente, ele é capaz de organizar uma espécie de defesa preemptiva, vamos colocar assim, uma certa profilaxia. Então ele começa a fazer, ele retoma as lives, isso, ele vai para São Sebastião e junta o povo ali, que são 2, 3 mil pessoas aquilo, tá? Aquelas imagens que eu comecei a minha carreira de jornalista em São Sebastião, eu tenho amigos da imprensa lá, aquilo ali são 2, 3 mil pessoas, mas é um lugar muito compacto que gera uma imagem, um ângulo conveniente para o bolsonarismo. Você pode ver que não tem imagem de drone mais ampla, porque ficaria claro que aquilo ali não corresponde a toda a dimensão que eles pretendem, entende? Agora, não sei, vamos ver o que acontece em seguida, mas parece que a coisa vai apertar aí, gente. Agora, Calejão, na minha opinião, um dos fatos mais graves é o envolvimento das Forças Armadas. Como você vê isso? Como você vê o governo Lula lidando com isso? Pois é, eu concordo contigo. Esse é o aspecto mais nevrálgico dessa situação. É extremamente difícil isso, porque, me parece que esses generais golpistas, Braga Neto, Heleno, Teófilo, acho que é o nome do outro ali, né? Garnier, né? O almirante Garnier. O Garnier, Paulo Sérgio. Essa galera vai de arrasta para cima. Não vai ter muito como segurar isso, não. Essas pessoas vão ter que pagar pelos crimes que eles cometeram. Agora, é uma tradição da nossa história, gente. A Marinha, principalmente, Ana, se vocês pegarem o que aconteceu ali na década de 50, Getúlio se mata em 54. Aí, em seguida, Café Filho,
assume. E aí tem toda uma organização das Forças Armadas, Lacerda e tal, que não era militar, mas que fazia esse papel de incitação de uma forma muito aguda, já envolvia a Marinha. Então você tem um episódio que ficou conhecido como o Tamandaré, que de fato queriam dar um golpe, e você tinha o Penaboto, por exemplo, que era o Almir, é o primeiro nome do Garnier, né? Era o Almir Garnier da ocasião, adotando uma postura muito análoga a isso que fez o Garnier 50, 60, 70 anos depois. Então, é uma questão muito sensível, é uma questão que, no nível sociológico, a gente precisa olhar com muito cuidado, a gente precisa, a meu ver, ressignificar o papel das Forças Armadas, principalmente da Marinha, que tem esse viés golpista, não único e exclusivamente. A gente tem quadros golpistas em todas as Forças Armadas, na Marinha, na Aeronáutica, a gente viu a ABIN bolsonarista aí. Então, assim, esse é o primeiro passo, mas não resolve a questão. A gente vai ter um sem número de pessoas dentro da própria Polícia Federal, dentro da ABIN, dentro das Forças Armadas, que agora vão tentar tirar o corpo fora, porque percebem que isso deu um problema brutal e eles não conseguiram perpetrar o golpe de Estado que eles estavam organizando. Agora, e se tivessem organizado? Muito provavelmente figuras como eu, como Pena, como você, estaríamos em maus lençóis. A gente ia ter que fugir do país, a gente ia ter que se exilar em algum lugar, porque essas pessoas vinham para cima, não emulando aquilo que eles fizeram no primeiro termo do Jair Bolsonaro, com uma sanha autoritária sem limites, porque aí eles teriam assumido isso com mão de ferro. Eles não teriam que dar satisfação republicana para absolutamente ninguém. E seguramente existiria esse tipo de processo de inteligência. Quem? Felipe Pena? O que estava lá no Morning Show da Jovem Pan, passando o carro no Ricardo Salles? Eu sei quem é, sim. Então, vai dar problema. A gente estaria com problema, Pena. A gente estaria, de fato, tendo que fugir do país exilados, entende? E isso nada garante que a gente não tenha quadros nas Forças Armadas, endereçando a provocação da Ana, que, essas pessoas vão tentar de novo em 2026, em 2030, em 2034, o que quer que seja, entende? Eu vou pegar um gancho nessa tua, antes de chamar a deputada aqui para falar com a gente, eu vou pegar um gancho nessa tua frase, quando você fala que eu passei o carro no Ricardo Salles na Jovem Pan. Agradeço muito o elogio, também para dizer que o Calejão participou comigo da Jovem Pan no ano de 2022, né, debatendo com essa gente, e o Calejão passou o rodo no Constantino. Tem imagens, procure isso na internet. Nós dois e o Guga Noblar éramos comentaristas da Jovem Pan, meus caros. Isso. Por que eu estou dizendo isso pegando seu gancho, Calejão? Quando eu falava do Almirante Garnier, eu explicava aqui na TV Fórum que o Garnier tem papel importante porque houve uma reunião dos chefes militares, dos 3 comandantes, com o Bolsonaro, para articular o golpe, para botar a minuta do golpe, para botar o carro na rua. E o único dos 3 comandantes que disse que era a favor do golpe foi o Almirante Garnier. Houve, então, uma divisão, principalmente no Exército. E aí, Paulo Figueiredo, comentarista da PAN, com quem eu debati muito lá, e você sabe, foi ao microfone e disse, olha, tem militares que não querem dar o golpe. Então, que haja uma guerra civil. Porque eles acham, esses militares, que haverá uma guerra civil. Que tenha guerra civil, então. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer, não é importante que essas pessoas também sejam devidamente processadas, porque propagar um golpe de Estado morando na Flórida, que moleza, né, Calejão? Paulo Figueiredo precisa ser devidamente processado, né? Eu não tenho a menor dúvida. É de suma importância isso que você está colocando, especialmente o Figueiredo. Ele utilizou esse termo, dizendo passar o cerol. Não foi isso que ele falou? Passar o cerol e que haja guerra civil. Ele usou esses 2 termos. Isso. Então, assim, é óbvio que a Jovem Pan está respondendo por um processo junto ao Ministério Público Federal que pede a cassação da outorga de radiodifusão da emissora. Agora, essas pessoas precisam pagar inequivocamente. Eu concordo com gênero, número e grau. É difícil salientar o quanto importante é que Figueiredo, que Constantino, que Zoe Martinez, que todas essas pessoas que incitaram
um golpe de Estado e, em algumas ocasiões, até assassinatos, como fez, por exemplo, o senhor Figueiredo, que eles arquem com as devidas responsabilidades, Pena, porque se não, caso contrário, é óbvio que você pode agir ao arrepio da lei, não existem grandes consequências, considerando aquilo que você faz, e futuros protótipos de déspotas na comunicação, pelo menos, vão se sentir habilitados a agir da mesma maneira. Concordo absolutamente contigo, essas pessoas precisam responder na medida da lei, e o Figueiredo talvez seja o principal deles. Então, o Figueiredo e o Constantino talvez sejam os principais artífices do processo golpista, pelo menos na seara da comunicação.